Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através desta live produzida pelo PT na Câmara dos Deputados. Eu sou o deputado federal Valdenor Pereira, eleito pelo Partido dos Trabalhadores no estado da Bahia e atualmente sou o coordenador do Núcleo de Educação e Cultura do PT no Congresso Nacional. Através dessa live produzida pelo PT na Câmara, eu estou tendo o prazer de receber as visitas de dois colegas ilustres, dois colegas reconhecidos nacionalmente pelas suas atuações como parlamentares e pelas suas militâncias. Eu quero cumprimentar e anunciar a presença da companheira Maria do Rosário que dispensa maiores apresentações, uma das parlamentares mais destacadas no Congresso Nacional, e também o companheiro Paulão, a Maria do Rosário eleita deputada federal pelo Rio Grande do Sul, e o companheiro Paulão é também um parlamentar muito destacado no Congresso Nacional. Ele foi eleito pelo estado de Alagoas, né? É um sindicalista, advogado, muito preparado, militante das causas sociais. E os dois colegas, Maria do Rosário e Paulão, vão conversar comigo sobre o novo Fundeb, sobre a aprovação deste novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública no nosso país e também de valorização dos profissionais da educação. Eu queria inicialmente fazer uma contextualização e, em seguida, convidar os meus colegas para o debate. O Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, ele foi criado em 2006, ainda no governo do presidente Lula. E olha que naquela oportunidade, o ministro da Educação era o nosso companheiro, o professor Fernando Haddad. O Fundeb, ele sucede a um outro fundo, denominado de Fundef, que se limitava apenas ao financiamento da educação fundamental. O Fundeb, então, ele é instituído para incorporar também o ensino médio, a educação de jovens e adultos e também a educação especial. Portanto, é um fundo de desenvolvimento da educação básica com mais musculatura, com mais recursos, até porque o Fundef destinava apenas 1% de recursos da União. O presidente Lula ampliou para uma participação da União com um percentual de 10%, e é, sem dúvida nenhuma, é o mais importante instrumento de financiamento da educação básica pública no nosso país. Ele é responsável pelo financiamento de aproximadamente 65% da educação básica pública no Brasil. Em 2019, ele destinou 165 bilhões de reais para o financiamento da educação básica, e ele envolve a manutenção de aproximadamente 48 milhões de matrículas estudantis e é responsável pelo pagamento do piso nacional de salário de aproximadamente 2 milhões e 200 mil professores em todo o nosso país. Na semana passada, mais precisamente no dia 21 de julho, uma data memorável para a educação brasileira, nós aprovamos o novo Fundeb no âmbito da Câmara dos Deputados. É uma data realmente que vai ficar marcada na história da educação básica, porque, graças à mobilização dos professores, de todos que fazem educação no Brasil, nós conseguimos uma aprovação de 499 deputados votaram favoravelmente ao novo Fundeb, a constitucionalização do novo Fundeb, tornando-o permanente. Indagar a colega Maria do Rosário, ela que é professora, é doutora em educação, ela que já foi presidente da Comissão de Educação
da Câmara dos Deputados, quais os aspectos que ela destacaria como os mais importantes que compõem o novo Fundeb aprovado nesse último dia 21 de julho pela Câmara dos Deputados. E consulto também a Maria do Rosário, que ela possa destacar os avanços que conseguimos com a aprovação dessa PEC de número 15 e a sua avaliação a respeito da tramitação desta emenda constitucional no Senado Federal, já que em apreciação e votação na próxima semana. A palavra é toda sua, minha companheira amiga Maria do Rosário. Muito obrigada, colega coordenador do nosso Núcleo de Educação, deputado Valdenor Pereira, professor também. Um abraço muito forte pelo seu trabalho como coordenador do nosso fundamental, ao lado da companheira Rosa Neide, do companheiro Rogério, do Zeca Dirceu, de todo o nosso núcleo na atuação para aprovação do Fundeb. Eu quero cumprimentar também o Paulão, que é um parlamentar extraordinário, quem eu tenho extremo respeito, e é um colega na atuação pelos direitos humanos também. E aqui não é Paulão, nós estamos falando em direitos humanos, nós estamos falando de direito humano à educação, que nós costumamos dizer na área de direitos humanos, deputado Valdenor, que é o direito que abre as portas para todos os demais no âmbito de cada nação, no âmbito da cidadania. Portanto, não é qualquer coisa que nós votamos semana passada. E esse cumprimento a ti, a nossa bancada, estendo aos demais colegas também que se mobilizaram, a professora Dorinha, que não é do nosso campo político, mas que fez um trabalho extraordinário como relatora, e aos demais partidos do campo popular, progressista, que desde o início não vacilaram. Nós estamos lutando há muito tempo para constitucionalizar o Fundeb. E essa vitória, na semana passada, ela teve ainda um sabor maior e uma força muito relevante, porque ela é uma vitória de todos os educadores e educadoras do Brasil que se mobilizaram para garantir a aprovação do Fundeb, já que o governo, às vésperas da votação, agiu de forma vil, de forma sorrateira, colocando todos os obstáculos para que o relatório, então, construído na comissão especial, que contou com a nossa companheira do PT, Rosa Neide, entre os integrantes da comissão, entre as integrantes, e a Rosa sempre nos mantendo muito atentas e informados. Nós identificamos o PT, por exemplo, desde o início, a nossa proposta era que tivéssemos a possibilidade de ampliar para 40% a contrapartida da União, a participação da União. Porque a União, no Fundeb, que iniciou em 2006, passou a ter 10% de participação. Antes nem isso tinha. Com o presidente Lula, nós pulamos de 2% para 10% entre o Fundef e o Fundeb em 2006. O orçamento da educação no período do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, foi ampliado em 4 vezes, pelo menos. Criamos programas extras, além do Fundeb, para garantir o direito à educação. Mas, agora, quando há um recuo tão grande nas políticas públicas nacionais, ficou claro que nós deveríamos constitucionalizar o Fundeb para impedir retrocessos, e ficou claro também que nós deveríamos ampliar ainda mais a participação da União, porque estando na Constituição e ampliando na lei também do Fundeb a participação da União, temos mais possibilidade de amarrar os recursos orçamentários para a educação, já que este governo e o próprio governo do Temer, a partir do golpe, tudo tem feito para retirar recursos da educação pública, principalmente com a emenda constitucional 95. Bom, o governo agiu de forma sorrateira, mas nós conquistamos aprovar. Então, primeiro é um cumprimento pela vitória maiúscula da luta popular pela educação. Segundo, dizer que entre as vitórias que tivemos, além de constitucionalizar a matéria, mesmo não conquistando os 40% de participação da União, conquistamos 23%. Então, de 10% que tem hoje, passaremos a 23% de participação da União daquilo
que os estados e municípios também colocam no fundo. Além de ampliar a participação da União, vale a pena dizer que conseguimos aprovar que 70% deste recurso será destinado para o salário, para o piso salarial nacional, para a valorização, que é uma das metas do Fundeb, é uma das razões da sua existência, a valorização dos profissionais da educação básica. E agora não só professores e professoras, não apenas a carreira docente, mas também os servidores públicos, trabalhadores em educação, da merenda, bibliotecária, da secretaria, que tem ações pedagógicas dentro da escola. Então, há um novo conceito. E eu destaco o terceiro aspecto, que é tentar, de todas as formas, retirar o custo aluno-qualidade, que é o mínimo que para cada aluno deve ser garantido dentro do Fundeb, na partição dos recursos, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na EJA, para as crianças com deficiência que estejam na escola, que têm que estar na escola como direito, justamente pelo quê? Este custo aluno-qualidade é aquilo que é fundamental, que é para garantirmos a formação continuada, os investimentos necessários. Qual é o cálculo que nós temos que ter para garantir que a escola pública tenha qualidade? Então, isso foi uma grande vitória, porque, inclusive, foi matéria destacada no plenário, onde tentaram retirar. E, de minha parte, Valdenor, eu concluo essa intervenção dizendo que o nosso núcleo de educação, que você coordena, trouxe a informação que o senador Flávio Arnes, que é o relator no Senado, não fez grandes alterações na matéria. Então, isso é muito positivo, significa que ele também está com aquela vitória que tivemos na Câmara, muito presente, de que quanto menos mexer agora no Senado, melhor. Mas vão acontecer as emendas e nós esperamos que o senador não coloque nenhum retrocesso. A nossa bancada no Senado já está lutando para que o texto seja mantido e vá imediatamente à promulgação, à emenda constitucional e matérias depois também que sejam de lei, que sejam legislativas, que o Fundeb também vai gerar matérias legislativas que não são da Constituição, que serão regulamentadoras, possam ser logo apreciadas e votadas e aprovadas. E, por último, realmente, dizer que hoje nós quase sofremos um golpe, não é? Quando, por exemplo, foi colocado na pauta uma alteração lá de 2018 que tenta modificar o índice, o reajuste do piso salarial nacional, propondo um reajuste menor do que os trabalhadores em educação têm direito. E nós não vamos permitir hoje não votaram, hoje não vão votar, e se depender da gente, não irá à votação essa matéria danosa que realmente, não ao acaso, aparece agora, logo quando nós recebemos a vitória e conquistamos a vitória do Fundeb. Obrigada, Valdenor, pela oportunidade e a nossa bancada por essa live. Obrigado, Maria do Rosário. Nós voltaremos a falar também sobre essa ameaça contra o piso nacional de salário, mas eu quero também dizer da satisfação, da alegria de participar desse debate com esse grande companheiro, o deputado federal Paulão. Trata-se de um companheiro com formação na área de direito, foi sindicalista de muita militância no estado de Alagoas, presidente do Sindicato dos Urbanitários de Maceió, foi vereador, deputado estadual e hoje é um dos deputados federais de mais destaque da nossa bancada, tendo sido, inclusive, como já anunciado pela colega Maria do Rosário, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Paulão, a Maria do Rosário já destacou os principais avanços, mas nós acompanhamos a participação do governo Bolsonaro realmente com uma participação praticamente inócua nesse processo. Eles se negaram a participar dos debates preliminares, não aceitaram debater o substitutivo construído pela professora Dorinha na comissão especial e, aos 45 minutos do segundo tempo, tentaram mudar as regras do jogo, né? Eu queria ouvir de você
qual a sua opinião sobre a participação do governo Bolsonaro em relação à educação de uma forma geral, mas muito especialmente quanto aos debates, discussões e construção desse novo Fundeb. Qual é a sua avaliação do governo Bolsonaro nesse processo? Boa noite. Eu queria cumprimentar o companheiro Valdenor, dizer que é motivo de muita honra, afinal de contas, a coordenação do núcleo da educação e cultura da bancada federal é você que coordena, você que tem todo o nexo causal, uma caminhada na educação, né, da área da educação, sendo reitor, é um motivo de muita honra. A Maria do Rosário, também essa companheira de luta, de longas caminhadas, ministra, toda uma luta que ela tem, no aprendizado que eu tive quando eu fui, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos junto com ela, os embates que já existiam desde a época da presidente Dilma, a gente já percebeu os tentáculos, né, Maria, do ódio, da intolerância. Queria cumprimentar de uma forma especial toda a equipe da TV PT, né? É um grupo, um time de grande qualidade. Queria cumprimentar os internautas, de uma forma destacada, os filiados, simpatizantes, que ampliam o partido e que estão assistindo agora em tempo real, inclusive nas nossas redes, na minha, da Maria do Rosário Valdenor, através do Facebook, através do YouTube também, enfim. Eu recebi uma notícia agora, enquanto a Maria do Rosário falava, porque tem um companheiro da assessoria dizendo que está havendo votação nominal, mas aí depois a gente resolve, né? Então, se por acaso tiver algum problema, Maria Rosário pode votar e Valdenor, eu que vou ficar um pouco prejudicado, mas depois a gente resolve isso. Valdenor, primeiro dizer o seguinte, eu não sou da área da educação diretamente, mas como é dito pela Maria Rosário, quem tem uma caminhada na luta de direitos humanos, você tem que ter um aprendizado importante com alicerce à educação. Então, vocês que fazem parte dessa caminhada, claro que não foi da nossa geração, é preciso dizer que os 25% da Constituição para a educação foi de um senador, inclusive conservador, chamado Calmon, né? Senador Calmon, da Arena do Estado do Espírito Santo. E quando é agora, essa relatoria ela passa para a professora Dorinha, como foi destacado pelo professor Valdenor e pela Maria do Rosário. Dorinha, no passado, tinha sido do PSD, hoje ela é do DEM, do mesmo partido do presidente o Rodrigo Maia. É um partido liberal, é um partido que entende que os estados não devem ter um protagonismo nas políticas públicas. Mas ela tem raízes importantes devido ao laço que ela tem com a educação, como professora, como secretária, e foi estratégico ela ter sido. E a compreensão, principalmente, desse núcleo da educação e cultura do PT, coordenado por você. Eu tenho dúvida se, de repente, Maria e Valdenor e internautas, fosse a relatoria de uma pessoa do PT, pode ser que o Fundeb pudesse ter dificuldade, outro partido no campo da esquerda. Então, ela fez toda essa costura. No primeiro momento, o Rodrigo Maia teve algumas dúvidas, mas acertou, e vocês, usando a paciência histórica leninista, conseguiu quebrando esse processo. E, mais importante, como disse a Maria do Rosário, foi a mobilização. Eu acho que o fato novo, pós-pandemia para a gente tinha a nossa cultura presencial de grandes mobilizações, passeatas, a gente ficou um pouco ilhado e a equipe, os trabalhadores e trabalhadoras da educação demonstraram a capacidade das redes, ou seja, a luta das ruas, que por conta de um processo de pandemia e isolamento social não é prudente ter grandes mobilizações, e a gente foi com força para a mobilização das redes. E aí eu parabenizo todas as categorias, porque todo mundo aqui recebeu, independente de sigla partidária.
sem fazer propaganda, era Instagram, Facebook, tudo você recebia mensagem. E o projeto foi caminhando, mas eu queria também dar ênfase no que a Maria do Rosário levantou. Quando chegou no dia, o Centrão fez 2 manobras. A primeira manobra foi no sentido de não dar quórum para não votar. Na segunda-feira ainda houve o debate, mas na terça, que era o dia D, que era a hora de votar, eles fizeram uma manobra para não dar quórum. Essa mobilização fez com que os deputados fossem e marcassem presença, porque foi alertado anteriormente que a ausência é votar contra o Fundeb. A outra manobra que eles apresentaram um requerimento de adiamento, e esse requerimento teve um debate profundo de vocês, né? Aí foi dito pela Maria do Rosário, Rosaneide, Valdenor, Pedro Kizai, Reginaldo, Zeca, Margarida Salomão e tantos outros companheiros que fazem parte, que têm uma expertise importante, foram para cima, e o presidente da Câmara, percebendo esse cenário, ele deixou o Centrão sozinho. Aí o Centrão, percebendo que ia perder, houve defecção, inclusive, da sua base. Inclusive, o líder do Centrão é aqui de Alagoas. Foi meu colega vereador, deputado estadual, que é o Arthur Lira. Então, ele ficou, como diz na gíria popular, subiu para pintar, puxaram a escada, ele ficou com a brocha pendurada na parede. Então, ele não teve base para votar. Aí o governo, o que é que faz? Tenta fazer o protagonismo que estava votando no projeto. Quando o Bolsonaro não queria, Paulo Guedes não queria, porque vocês sabem que a instituição maior das faculdades privadas é a irmã dele, que é a vice-presidente. Ele queria, na realidade, criar o voucher, privatizar a educação, mas foi a mobilização popular que a gente conseguiu. E esse informe da Maria do Rosário. Espero que o senador Arne, que foi do passado do PT, hoje do PSDB, mas ele tem também uma luta em relação e uma tradição na educação. Então, o que a gente espera é que o Senado assimile e a gente consegue. Eu destaco 2 questões que Maria, pela precisão que tem da área, Valdenor, não vou repetir. Primeiro, que agora constitucionalizou. A gente não fica dependendo de limites. Agora foi recepcionado pela Constituição. E o outro grande fato, que o valor era de 1% no governo do PSDB, o Lula colocou 10% e agora a gente levou para 23%. Então, foi uma luta muito importante. Muito bem, Paulão, obrigado pela sua primeira intervenção. Sábias palavras, né, de quem conhece também o movimento social e a luta política dentro do parlamento. É verdade, a gente precisa destacar muito claramente para todos os internautas que nos acompanham através do PT na Câmara e também das nossas redes sociais, que o governo Bolsonaro, após a votação, tentou capitalizar como uma vitória, mas aos 45 minutos do segundo tempo, como se diz no jargão popular, ele tentou ameaçar o projeto com 3 iniciativas. A primeira iniciativa é que ele queria, por recomendação do Paulo Guedes, do ministro da Economia, retirar 5% do Fundeb para destinar a esse novo programa que eles estão tentando instituir aí no lugar do Bolsa Família, que é o Renda Brasil. Em segundo lugar, eles tentaram incluir, Paulão, os inativos dentro do Fundeb. Algo realmente inconcebível, porque os inativos trata-se de uma matéria de natureza da Previdência Social, da Seguridade Social. E também, posteriormente, eles tentaram ainda desvincular os 60%, que se tornou 70%, como o Rosário já explicou, de percentual mínimo garantido para o pagamento de pessoal, inicialmente até hoje de professores e agora incorporando também os demais profissionais da educação, né? Secretários escolares, merendeiras, zeladoras, porteiros, né? Todos serão incluídos agora nos 70% que nós aprovamos. Mas no plenário, a Rosário destacou aí rapidamente, eles ainda tentaram uma manobra
que foi tentar retirar do texto constitucional o custo aluno-qualidade, o CAC, né, Rosário? Que é um instrumento extremamente importante para criar uma certa isonomia, para evitar a desigualdade educacional nesse país tão diverso, não com tantas desigualdades sociais e regionais. Então, eu queria provocar a companheira Rosário mais uma vez a respeito desse oportunismo, né, do governo Bolsonaro de ter trabalhado o tempo todo contra o Fundeb, de ter tentado desfigurar o Fundeb na última hora, ainda em plenário, né, através da participação do Centrão, fazer todas essas manobras que o Paulão já destacou, e, finalmente, após a votação, que eles foram obrigados realmente pela mobilização popular dos professores, das entidades, né, eles foram pressionados a votar favoravelmente, o Bolsonaro, oportunisticamente, tentou capitalizar como uma vitória sua, mas o Brasil todo está sabendo, né, que, na verdade, a bem da verdade, o governo Bolsonaro tentou a todo custo, né, impedir a votação do novo Fundeb, tornando permanente, como o Paulão já destacou. Então, eu queria ouvir da Maria do Rosário maiores considerações sobre o governo Bolsonaro, né, a relação do governo Bolsonaro com a educação. A Rosário fez muitas intervenções em plenário, escreveu artigos, promoveu palestras, né, sobre esse 1 ano e meio desastroso, né, do governo Bolsonaro na educação. E eu queria explorar mais aí a nossa doutora, a nossa ex-presidente da Comissão de Educação, sobre o papel do governo Bolsonaro até esse momento na educação de uma forma geral, culminando aí com essa votação do novo Fundeb. Obrigada, Valdenor. Eu, até para um diálogo com os colegas, eu quero, na memória desse plenário que o Paulão tão bem também descreveu, do dia da votação do Fundeb e das negociações que nos trouxeram até a capacidade de fazer uma maioria que mostra para a gente que a maioria de uma proposta como esta vem de fora para dentro do parlamento. Quando a gente consegue que o povo, que a população se envolva, e talvez, Paulão e Valdenor, e as pessoas que nos assistem, talvez essa tenha sido a maior mobilização de caráter do interesse público, por um projeto de interesse público, uma medida de interesse público, via internet, já que a internet, ao longo do último período, ela foi muito usada pela direita. Ela foi um território de mobilização da direita. Nós rapidamente estamos conseguindo que as pessoas se mobilizem e façam valer. Isso tem um grande valor para o atual período e para o próximo período, como disse o Paulão, porque a nossa tradição é presencial. E a internet no Brasil, no ambiente político, foi capturada pelo Steve Bannon, por essa família Bolsonaro, pelas fake news, para o uso dos crimes, pelo disparo em massa que fizeram contra o Fernando Haddad nas eleições, pelo impeachment fraudulento feito contra a presidenta Dilma. Durante um período importante da história do Brasil, recente, toda essa tecnologia foi muito mobilizada pelos setores da extrema-direita. E agora nós estamos conseguindo, com cada vez mais força, que os movimentos populares também acessem de forma organizada, mas também com um grau de espontaneidade, porque, por exemplo, eu faço essa referência porque eu tive um debate na bancada do meu estado, que alguns deputados reclamaram que estavam recebendo muitas mensagens pedindo a votação do Fundeb. E eu tive a oportunidade de dizer para os meus colegas aí de estado, no grupo da bancada, eu disse, colegas, todos os partidos estão nesse grupo, os colegas, esses contatos não são feitos por robôs, são feitos por educadores, servidores públicos, que atendem as nossas crianças, jovens, colegas professores, funcionários de escola. Então, a mim me incomoda quando os robôs fazem o contato. Não quando gente mesmo está ali uma por uma, com o seu cartão de telefone, com sua dificuldade de acesso a dados, muitas vezes, porque não tem uma internet
vultuosa, e essas pessoas utilizaram essa internet com a possibilidade de fazer sua mobilização como cidadãos e cidadãs. Isso não deveria nos incomodar. Então, eu estou fazendo essa referência para valorizar muito essa participação social, e eu quero, Valdenor e Paulão ainda, dizer que essa votação mostra que há também, além do Centrão, nesse tema, houve um partido chamado Partido Novo, extremamente velho nas suas ideias. Todas as ideias são as mais velhas e carcomidas. Tudo que puder atacar o direito do povo brasileiro, porque foi um dos autores do destaque lá, contrário ao custo aluno qualidade. E aí fazem o discurso sobre qualidade, sempre qualidade, quando, na verdade, a lógica deles não é a qualidade, é o ajuste fiscal. Nós estamos no período da pandemia, Valdenor, mas o Ministério da Educação já não existe de muito tempo. Não existiu o Ministério da Educação no período Bolsonaro. Não se pode dizer que existiu. Hoje, todos os educadores e educadoras estão preocupados com seus alunos, falando da educação básica. No ensino superior, nas universidades, há muita dificuldade também, mas, de uma certa forma, os alunos já, de uma forma ou de outra, com dificuldades, têm uma possibilidade diferenciada de acesso à internet, porque os trabalhos já são feitos, há uma prática de uso dos computadores no ensino superior que tornou-se, muito antes, por óbvio, uma necessidade, um uso contínuo nas universidades. Os alunos têm dificuldade aí do acesso pelo Wi-Fi, pela possibilidade, que é caro, que muitos não têm. Vamos ser claros. Mas os alunos sabem usar. Agora, no ensino, na educação básica, nada foi feito. Todos os programas de acesso à computação, de equipamentos, de acesso a equipamentos para educadores e alunos, foram feitos até o período de governo da presidenta Dilma. Depois tudo parou. Tudo parou. Então, esse vácuo em educação, a gente que trabalha, eu e o Paulão trabalhamos com adolescentes, com crianças, direito à infância, e a gente sabe que, para nós que somos adultos, 1 ano, 2 anos, é um tempo relativamente pequeno diante de uma vida de 50 anos, 60 anos. Mas para uma criança que tem 7, 8 anos, 2 anos, em que há um desgoverno na educação, em que há um ataque constante aos seus professores e professoras, em que nada é feito dentro da escola, em que diminui seus direitos. 2 anos, para alguns, para as crianças que estão com 5 anos, é quase metade da sua vida. Os que estão com 6, é 1/3 da sua vida. Então, para as crianças, esse período de desgoverno, desde o golpe contra a presidenta Dilma, mas e agora, sobretudo este período do governo Bolsonaro, é de ataque total à educação. Esses governos não fizeram nada. Eles abandonaram a educação básica. Não houve uma orientação, sequer a norma do Conselho Nacional de Educação foi observada e assinada como protocolo. E agora, nós estamos sob ameaça constante. Primeiro, porque eles pararam o turno inverso, Valdenor e Paulão. Havia um programa chamado Mais Educação. A criança estava num turno da escola, no outro turno ela ia na escola. Esse programa acabou. Era um programa em parceria com os municípios. As crianças já tinham sido enviadas para a escola no programa do turno inverso. Acabaram com Mais Educação. Agora, quando as crianças tiveram que ir para casa por conta da pandemia, o Ministério da Educação não teve uma diretriz, uma orientação. Com os recursos que o MEC tem, ele poderia ter organizado que os livros da biblioteca chegassem nas escolas, chegassem na casa. E os professores, todos do Brasil, recebessem computadores para poderem preparar melhor a sua aula remota. Ele poderia verificar com os alunos que já são do Bolsa Família, os mais pobres, para entrega de um equipamento básico
para uso de internet. O quanto isso custaria para o governo? Eu vou dizer a vocês, isso não custaria quase nada, porque para o governo instituir uma política emergencial como essa, foi para isso que nós votamos, um orçamento de guerra. Isto garantiria que as pessoas ficassem mais em casa, que as crianças tivessem mais atividades, que não estivessem nas ruas. Isso diminuiria o risco da pandemia. E isso garantiria que tivessem mais possibilidades educacionais. Mas o governo não fez isso. O governo não fez nada, nem na pandemia, porque o governo não estava fazendo antes. O governo só estava preocupado em fazer um debate rasteiro, não é nem ideológico, eu não posso chamar de ideológico, porque é da pior ideologia, que é a da ignorância, a do ódio, a da mentira. E foi isso que o governo Bolsonaro fez, cortando os recursos com a emenda constitucional 95 e destruindo o Ministério da Educação. O Ministério da Educação está destruído, colegas parlamentares. Por quem? Pelo Bolsonaro e sua tropa, que são pior que os gafanhotos que ameaçam de chegar ao Rio Grande do Sul. Por onde passa esse governo, por onde ele passa, as políticas públicas são todas destruídas. Meu companheiro deputado Paulão, você, como sindicalista, vou lhe provocar sobre um assunto que considero da maior relevância, porque depois do Fundeb aprovado em 2006, a aprovação do Piso Nacional de Salário para o magistério representa, sem dúvida, a iniciativa mais importante para o fortalecimento da educação pública brasileira com a valorização dos profissionais de educação. Basta dizer que em 10 anos, eu estou com os dados aqui em mãos, nós tivemos, a partir da aprovação do Piso Nacional de Salário, um ganho real de salário para os professores brasileiros de 55%. Nós tivemos uma inflação de 2010 a 2019 de 62,85%, mas a valorização do custo aluno-qualidade foi de 117%, o que representa um ganho real de aproximadamente 55%. E foi, após a aprovação do Fundeb na semana passada, imediatamente o governo Bolsonaro, e agora, infelizmente, me parece que até com o apoio do presidente Rodrigo Maia, eles ameaçam essa conquista dos profissionais de educação do Brasil, especialmente dos professores, como a Maria do Rosário já destacou, tentando, inclusive, no dia de hoje, incluir em pauta matéria que propõe a retirada do índice de correção que permite esse ganho real do Piso Nacional de Salário, de tal forma que a médio e longo prazo possa permitir a recomposição e ganho real de salário dos professores no mesmo patamar de profissionais que desenvolvem atividades similares. Então, você, como sindicalista, já acostumado a tantas negociações salariais, quando presidente de sindicato, como é que você vê essa ameaça do governo Bolsonaro e com o apoio de setores aí do parlamento, que são apoiadores dessa política ultraliberal de Paulo Guedes, de ameaçar essa conquista? Você acha que eles obterão sucesso? Qual será a capacidade de mobilização dos professores, mais uma vez, para impedir essa derrota? Qual é a avaliação que você faz sobre essa nova ameaça sobre a educação, com a tentativa de retirar o Piso Nacional de Salário, que, eu repito, foi uma grande conquista dos profissionais de educação do Brasil? Aldenor, você faz perguntas profundas, né, Maria do Rosário? Não é fácil. Mas a fala de Maria do Rosário facilitou um pouco na primeira etapa em relação da defesa da educação. Vamos fazer um corte histórico do processo eleitoral. Não estou entrando agora no mérito. A gente teve uma eleição, foi para o segundo turno, né, onde estava presente o professor Haddad, representado pelo PT e oposição, e a eleição do Bolsonaro. Uma parcela significativa da sociedade brasileira votou no Bolsonaro, inclusive integrantes da educação.
Tem que ser claro, eu que sou humanitário, né, fui oriundo da empresa da eletricidade, gente do Banco Brasil, Caixa, enfim, 50 e poucos milhões é porque foi uma população que votou de uma forma significativa. Mas aí foi o que ela trabalhou no eixo que ela fez. Assume, os secretários de educação que assumem são secretários que veem com o objetivo de destruir a educação pública. Isso ficou claro nesse processo, né? Você criar o voucher, diminuir o papel do Estado. A política da educação é uma política singular. É o que eu disse, inclusive, na primeira parte, quando eu falei. Ora, foi criado 25% para a educação, foi um senador da Arena, na época plena da ditadura, quando você só tinha 2 partidos, que não era permitido mais de 2, MDB e Arena. Ou seja, ele criou, ninguém mexeu. Veio o processo, o Collor, Sarney, Tancredo, Fernando, ninguém teve coragem de mexer nos 25%. E olhe que o Fernando Henrique Cardoso ficou tentado quando Paulo Renato era o ministro, porque a orientação das agências multilaterais, Banco Mundial e FMI, para você não estipular dotação orçamentária para as políticas públicas. Eles consideram que ingessa o orçamento. Para quê? Para ele fazer o jogo capital financeiro. Então, 15% para a saúde e 25% já aí dá 40%. É por isso que as outras políticas públicas, por exemplo, a cultura, tem uma luta para ter 1%. Até hoje não conseguiram. Então, há uma pressão internacional, principalmente do FMI, para você não ter percentual. Muito bem. Eles tentam fazer essa modificação. Mas a caricatura dos ministros, a ousadia, como diz a Maria, não é nem ideologia, se foi a mais rasa que existe, implantada principalmente pelo ministro fugitivo, que até hoje não assumiu o Banco Mundial. Essa figura, ele criou uma zona de atrito, porque a fala que tinha dele, do Paulo Guedes, ele elegeu a política pública da educação como inimigo, principalmente as universidades federais. Os institutos federais também é um estado mais forte ainda. E os trabalhadores da educação, eles colocaram o projeto um atrás do outro. Escola sem partido. Foi um para atacar os profissionais da educação. A outra questão é dizer, não, a gente tem que ter matéria técnica. Para que matéria como história, sociologia, enfim, de humanas sociais, tira tudo fora, né? A gente vai botar em outra EAD, claro que pode ser discutido, não tem preconceito, mas o método de fazer. Então, eles vieram com um rolo compressor tão forte que mesmo a classe média que votou no Bolsonaro ficou assustada. A sorte um pouco da gente foi a pandemia. A pandemia cria um isolamento social. Não houve, eu acho que é votação, viu, pessoal? Não houve por parte. Se for dessa vez, eu vou pedir só um minuto aqui, pessoal. Votação. Pessoal, só um minutinho para votar. O pessoal vai compreender. Meu companheiro Valdenor, temos que votar. Pode votar, Paulão. Sim, senão a gente assim, ó, pessoal, a gente está votando matérias fundamentais, viu, pessoal? Estamos na live, mas ao mesmo tempo votando matérias importantes a respeito da pandemia, de proteção. Só um minuto aqui. Acho que é importante dizer, Valdenor, que a gente daí vota com uma posição que a gente já discutiu com a bancada. A bancada, a questão, inclusive a matéria fundamental, que é a questão relativa aos portos, né, Maria do Rosário? Que eles querem fazer uma destruição mais ainda do sistema portuário. Pronto, votamos. É isso aí. Votou? Eu vou dizer aqui que votei. Então, o pessoal olha, pessoal, a gente está aqui em serviço. Se não votar, o pessoal às vezes não sabe, se a gente não votar, ganha falta. Aí a gente ganha ponto aqui na educação e os portuários são prejudicados. Aí votamos, todos os três. Então, veja bem. Então, esse processo, mesmo essa classe média, Maria do Rosário e Valdenor, os internautas, ficaram assustados com o nível de assodamento. Então, vem a pandemia e o foco, por não ter um presidente com estatura, ele podia ser até de direita, mas se ele tivesse uma visão ideológica de direita,
como um líder de direita, ele conduziu o processo para o combate à Covid. Ele negou a ciência, né? Ele foi contra a vida. Aí, nesse vazio, quem teve o protagonismo foi a Câmara Federal, não foi nem o Congresso, nem o Senado, porque o presidente do Senado estava cometido de Covid, o suspeito, e estava com alinhamento político com ele. Então, foi aqueles 3 projetos iniciais, né? Que foram os projetos relativos ao auxílio emergencial, a ajuda dos municípios e estados, e a questão das microempresas e outros projetos. Então, nessa linha, eles ficaram sem um processo. Então, foi nesse vazio também que a gente começa a ter um protagonismo, a imagem, os movimentos sociais vão e faz essa mobilização destacada também, por mim, Maria do Rosário, com mais ênfase no processo. Agora, veja bem, relativo à pergunta do Valdenor, é uma luta diferente. A leitura que eu faço é que a luta do Fundeb é uma luta geral, generalista, na defesa da educação. Aí você traz os profissionais da educação, de uma forma geral, pais, alunos e sociedade. Essa é uma questão, principalmente uma crise. Quem tinha colégio em filho privado, eu acho que vai ter que tirar. Então, eles sabem a importância da escola pública. Eu fui de uma geração de escola pública, Valdenor também, Maria do Rosário um pouco mais jovem, então, mas todos nós devem ter sido de escola pública. E hoje modificou esse processo e volta de novo. Então, ele sabe que é o canto acolhedor. Agora, relativo aos salários, que aí, diferente da postura que foi dada a Dorinha do DEM, que teve apoio do Rodrigo Maia para a política geral, que enfrentou o Centrão e o governo, dessa vez eu acho que a gente tem que ter muita força. Por quê? Porque matéria econômica e matéria que retira direitos, esse grupo tem unidade de ação. Então, vai se juntar PSDB, parte do PMDB, significativa, ou a maioria, o Centrão e o governo, para tentar tirar direito. E a sociedade, muitas vezes, só no foco salarial, ela não tem compreensão. Eu considero essa matéria que entra hoje, que seria uma manobra que a oposição conseguiu retirar, não seja surpresa que a semana que vem ou outra ela possa ser incluída. A correlação de força, nossa, não é fácil. Lembre-se, quando houve o golpe da Dilma, assumiu o Bolsonaro com a equipe de Paulo Guedes, a agenda econômica, o Rodrigo Maia teve unidade com o Alcolumbre, o Centrão, todo mundo, dizendo, passou a reforma trabalhista, que foi para destruir o movimento sindical, passou a reforma da Previdência, que prejudicou os servidores públicos e da iniciativa privada, com exceção do oficialato das Forças Armadas, foi o único que foi preservado, ia ter a reforma do Estado, não teve devido à pandemia, ia ter agora as estatais, não teve devido à pandemia. Aí o que me preocupa, e finalizo, é que houve uma pesquisa de opinião do Instituto, importante, que é ligado àquela Revista Fórum, onde uma parcela da sociedade ela é dividida se deve vender ou não as estatais. A única estatal mais querida é a Petrobras. Todas as outras a 50%, inclusive o Correio, que é a mais antiga empresa pública do Brasil, a maioria da população, quase 60%, acha que deve vender. E por quê? Porque existe uma narrativa que foi criada pelo capital financeiro e os meios de comunicação, que faz a parte do capital, é a atividade meio mesmo, fazendo a cabeça desse cotidiano. Então, eu avalio a tua pergunta, por isso que ela é um pouco profunda, ela tem uma diferença entre a luta geral e a luta específica. É necessário que o movimento sindical, a sociedade compreenda. E por que nós vencemos a votação do novo Fundeb? Porque ele não ficou somente restrito à corporação da educação. A sociedade assumiu a bandeira. E por isso os deputados tiveram medo de não botar a digital de votar contra. Será que agora, com a questão específica, nós teremos capacidade narrativa e vamos sensibilizar a sociedade, se por acaso essa matéria entrar amanhã ou a semana que vem? É uma luta titânica. Eu sou uma pessoa que tenho muita fé.
Eu acredito, como diz o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, acredito na classe trabalhadora. Agora é uma luta mais difícil do que o novo Fundeb. Mas a nossa provocação, Paulão, foi exatamente, e eu fiz a provocação à pessoa certa, porque tem experiência em negociação salarial, tem militância sindical, porque, de fato, trata-se agora do nosso segundo grande desafio. Eu acho que a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores deve assumir, já assumiu, inclusive, tanto é que é o assunto predominante agora nas discussões do nosso núcleo de educação, de assumir a defesa do piso nacional de salário dos professores. Eu quero ver também qual será aquele parlamentar que vai ter a coragem de votar contra os professores brasileiros. São mais de 2.200.000 professores, são mais de 4 milhões de profissionais de educação, né, que, graças ao debate do Fundeb, veio para a cena política, está participando ativamente das discussões, dos debates. Essa matéria ganhou visibilidade nacional e a nossa bancada, acertadamente, está assumindo agora como prioridade do debate, da discussão e da defesa, né, a garantia do piso nacional de salário, porque há uma comprovação expressa. Desde que o piso foi criado, houve um ganho real de salário que deu dignidade aos nossos professores e que acabou naturalmente repercutindo positivamente na melhoria da qualidade de ensino, né? A educação brasileira, a partir do governo Lula, realmente experimentou avanços consideráveis, né? Infelizmente, o governo Bolsonaro... O Valdenor, interrompendo, Valdenor, eu não sei a realidade do Rio Grande do Sul, que é um estado que eu não conheço, inclusive, vou conhecer. É a realidade, e a Maria, como professora, conhece toda a realidade da educação, enfim. No Nordeste, Maria, e o Valdenor conhece, porque ela é da região do semiárido do Sertão. Eu sou aqui da região metropolitana da capital. Antes do governo Lula, no chamado Alto Sertão de Alagoas, que é pequeno, né? Bahia é muito grande, imenso, geograficamente, tinha professores que ganhavam menos de R$500 por mês. Exatamente. Tinha gente que ganhava 100, 200, 300, 400. Não tinha carteira assinada, não tinha um processo seletivo. Quando o Lula estabeleceu o novo Fundeb, e aí é por isso que o Valdenor volta a bola para ele, ele condicionou para, no mínimo, ter o salário. Aí você valorizou a categoria, enfim. Tinha pessoas que ganhavam menos do que o salário mínimo. Outra coisa, o reflexo na economia, né, Valdenor? Porque aquele profissional da educação que ganhava 100, 200, ele começou a ganhar o salário mínimo, ele morava na cidade, consumia, melhorou tudo. Desculpe a interrupção, porque você é um grande sertanejo, a tua realidade, inclusive, é mais dura do que a minha da região metropolitana. Era bom você falar sobre isso. É verdade. Você foi reitor, você foi professor, inclusive, de vários profissionais que não tinham direito nem carteira assinada. Pois é, eu sou parlamentar aqui do Sertão da Ressaca, berço de grandes personalidades, viu, a nossa região. É berço terra natal de Anísio Teixeira, né? De Glauber Rocha, de Gilberto Gil, de grandes personalidades da Maria, cultura. Tá vendo? Isso é um provocador, né, Maria? Provoca fazendo inveja aqui. É verdade. É pura e, portanto, cultura, é lindo. É a nossa responsabilidade, né, de encerrar essa nossa live, Maria do Rosário, eu vou lhe fazer uma provocação também, assumindo como bandeira agora prioritária da nossa bancada a defesa, né, da manutenção do piso nacional de salário dos professores. E olha que nesta luta pelo Fundeb, que naturalmente ainda não concluiu, mas a gente tem uma grande expectativa de que o Senado manterá o texto. Aliás, o senador Flávio Arnes já assumiu o compromisso de nenhuma alteração, né, para poder votarmos mais rapidamente, mas a bancada do Partido dos Trabalhadores, responsável que foi o nosso governo pela criação do Fundeb, pela criação do piso nacional de salário, não pode permitir nenhum retrocesso neste campo, né? E por isso eu queria lhe provocar, Maria do Rosário, você que é uma grande militante das causas sociais do Brasil, especialmente na educação, eu considero que a
educação no Brasil foram fundamentais. Eu destacaria aí a CNTE, a UNE, a UBS, né? O CONSED, a Undime. Nós temos aí também outros movimentos estudantis. Eu, por exemplo, faço parte de uma corrente dentro do PT que tem o movimento do Em Frente, né? Que cumpriram papéis fundamentais. Eu queria lhe provocar e lhe consultar e lhe indagar, na verdade, para você nos falar sobre esse protagonismo das entidades de representação da educação e o papel que eles tiveram para o Fundeb e que terão agora um desafio ainda maior, porque Paulão tem razão, Fundeb é uma coisa, envolve toda a sociedade, governadores, prefeitos, né, pais de alunos, etc., mas agora trata-se de uma questão mais corporativa, mais fundamental, né, para a gente dar continuidade a esse processo de valorização dos profissionais. Então, eu queria que você nos falasse da sua experiência na relação aí com essas entidades, né, e qual o papel que essas entidades podem cumprir. E também nós vamos encerrar, depois da nossa live, aqui assumindo um compromisso em nome da nossa bancada, né, de defesa intransigente da manutenção do piso nacional de salário dos professores brasileiros. Eu passo a palavra para você, Maria do Rosário, de convocando aí a essa conversa, esse diálogo, né, com essas tantas entidades que fazem a diferença aí nesses processos de disputa e de votação no Congresso Nacional. Bem, deputado e coordenador do Núcleo de Educação, Valdenor Pereira, reitor, Paulão, eu até me emociono, porque a minha militância política, eu gosto de olhar para vocês, que são meus colegas do PT, e ver que a nossa bancada, ela se identifica pela sua origem como trabalhadores e trabalhadoras. E a minha origem, eu sou uma professora da educação básica, inclusive, do Estado do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de Porto Alegre, fiz concurso público aqui, sou professora, aqui dei aula. Eu acho que nós estamos no parlamento e carregamos essas causas. Então, a força do magistério e dos trabalhadores em educação, de um modo geral, ela é uma força que é uma força democrática para o Brasil. Ela se redescobriu agora na votação do Fundeb. Eu tenho total concordância com o Paulão quando ele fez esse alerta sobre como a burguesia se alinha na pauta econômica, como o interesse dos banqueiros, o interesse dos grandes, dos ricos, de um punhado de ricos, tem uma representação tão grande no Congresso Nacional e unifica sua pauta com o governo fascista para tentar tirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso foi tão importante também a nossa vitória no Fundeb, porque uma parte do orçamento nós carimbamos para a educação brasileira. O Paulão aqui apresentou como eles atacam que se carimbe o orçamento quando ele vem para o povo. Mas agora, o Paulão e o Valdenor têm razão, eles vão atacar fortemente os educadores e educadoras. E a nossa missão dentro da Câmara dos Deputados será mostrar que não existe educação de qualidade sem gente, sem a valorização daquele professor, daquela professora, da merendeira, do porteiro, de quem está na escola, de quem está com as crianças, com os jovens, sobretudo na educação básica. Uma pesquisa da OCDE mostrou, entre 40 países que participam, o Brasil é o 40º em termos de salário dos educadores e educadoras, de professores e professoras. O último. Nós conquistamos manter o Fundeb para a valorização e para o piso. E, Paulão, eu até me enganei primeiro. A matéria que eles estão colocando na pauta de votação não é de 2018, me desculpem, é de 2008. Ela é o projeto de lei 3.776 de 2008. Alguém pensa que isso foi tirado da gaveta uma semana depois da votação do Fundeb, por acaso? Não. Isso é mapeamento, é pesquisa legislativa, é procurar dentro de todas as matérias que tramitavam aquela que poderia agora, que pode, neste momento, atrapalhar a recomposição salarial de educadores e educadoras do Brasil. No meu estado, Rio Grande do Sul, onde há cerca de 50 meses, os professores e professoras e funcionários de escola têm salários atrasados e a cada mês buscam um empréstimo e pagam juros sobre ele no Banco do Estado,
Eu quero ver o Fundeb garantindo o piso salarial nacional, porque aqui não é garantido ainda. E eu quero ver em todos os lugares, porque nós temos um projeto de desenvolvimento no Brasil. Então, eu concluo, Valdenor, dizendo que você, como nosso coordenador, é nosso líder, com a nossa bancada, com o Enio, com o conjunto dos colegas, mas você na educação nos lidera para nós defendermos cada educador e educadora. E eu me empenho aqui, diante dos meus colegas, educadores e educadoras, professores e professoras do Brasil, para dizer que nós estamos prontos para lutar, mas essa luta nós seremos vencedores e vencedoras se eles vierem juntos, como aconteceu junto com pais, com alunos, com a comunidade. É agora que nós vamos complementar e ver se o Fundeb é para valer, porque isso aqui é um golpe no que nós votamos na semana passada. E eu estou muito satisfeita com essa live pela oportunidade de dizer que a luta pelo Fundeb para valer continua agora com essa matéria. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada à nossa bancada e obrigada ao Paulão, de minha parte, assim, pelo diálogo tão qualificado e companheiro que eu tive a oportunidade de ter com vocês. Obrigado, Rosário. Você encerrou em alto estilo e alto e bom tom, né? Que a vitória do Fundeb continua agora na luta em defesa do piso nacional de salário. E eu quero pedir ao companheiro Paulão para encerrar a nossa live, a nossa conversa, a nossa roda de conversa, a nossa conversa de amigos, né? Conclamando aí os professores e trabalhadoras da educação, né? Pela defesa desse piso nacional de salário tão importante para que o Fundeb, de fato, possa fazer jus ao nome que carrega na sigla, né? Que é Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. A palavra com você, companheiro Paulão. Pessoal, vocês perceberam o que o Valdenor é inteligente, né, Maria do Rosário? É o nosso líder, pessoal, da Comissão da Educação e Cultura. Esse companheiro é sertanejo que esqueceu de falar de uma pessoa que eu admiro muito do ponto de vista musical, ideologicamente polêmico, Elomar, né? O Elomar, seu amigo, Elomar Figueira, meu amigo pessoal. O homem, criador de bode, né? Mas com a sensibilidade. Grande compositor. Então, nesse ritmo aí, desse processo aí do mandacaru, do chique-chique, da aridez, que brotam as grandes flores, né? Então, veja bem, primeiro eu avalio que a gente tem que criar uma narrativa, continuar a luta, como foi dito pela Maria do Rosário. A gente continua ainda com o processo da pandemia, possivelmente a curto prazo, até o final do ano, não teremos vacina em massa, portanto, ter grandes mobilizações de rua não é muito fácil. Os profissionais de educação deram um show de bola, pessoal, em relação à mobilização. Aí é tentar criar uma narrativa, porque tem uma parte da classe média que vê tudo o salário de servidores como despesa, né? Então, vocês têm que levantar um questionamento prático. Toda a fala que foi feita pelo companheiro Maria do Rosário, que levantou em torno de 150 a 160 bilhões, é dinheiro pra caramba para a educação. Mas é preciso lembrar que o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, sem precisar passar pelo Congresso, eles injetaram 1 trilhão e 500 milhões para o sistema financeiro. Nem pelo Congresso, ou seja, 10 vezes o valor, praticamente. Agora, na saída desse presidente do Banco do Brasil, que é um escândalo, ele está saindo como moralista, mas, pelo contrário, ele sabe que vai ter processo nas costas dele. Ele tinha ações do Banco do Brasil, na ordem, se não me falha a memória, na ordem de 4 bilhões, ele vendeu por 300 milhões ao Banco Pactual. O Banco Pactual pertence a um jovem banqueiro ligado ao Paulo Lema, que é o André Esteves, que era sócio de quem? Do Paulo Guedes. Outro escândalo que tem. Então, só essa tirineta que esse presidente do Banco do Brasil fez, de 4 bi para 300 milhões, é mais do que todo o orçamento. Então, só para ter comparativo relativo a isso. Então, para a gente fazer uma discussão que o recurso ele existe, tem dotação orçamentária, tem dotação financeira, porque quando você apresenta um projeto, tem que ter isso assegurado.
para os profissionais da educação. Se vocês não fizerem isso, lutarem, tiverem narrativa sobre isso, pode ter certeza que esse dinheiro será para aplicar no sistema financeiro. Eu acredito, avalio que a partir de agora, essa questão da educação, ela deu um salto de qualidade. É preciso sair da bolha somente de uma visão corporativa, como todo movimento sindical naturalmente trabalha muito com a corporação, e o segredo é a sociedade comprar a ideia que a educação pertence ao povo brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que isso vai contagiar. E o exemplo maior foi no governo Temer, quando ele queria fazer a reforma da Previdência, eu concluo, e a parte do interior, que o Valdenor conhece mais do que eu, uma parte de deputados federais e senadores conservadores, quando chegava na zona rural, o cara da zona rural disse: olha, eu votei no seu pai, no seu avô, que era o coronel que tinha. Agora, se você votar na reforma da Previdência contra a gente, nunca terá meu voto. Foi a zona rural que conseguiu derrotar a reforma da Previdência do Temer. Não foi os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores urbanos vieram por gravidade. Dessa vez, a educação, sim, principalmente os grandes meios, ela ganhou a luta maior e vai ter que continuar ganhando a luta de salário, porque se você tiver, por mais importante que tenha uma escola fisicamente, por mais importante tecnologia, mas se não tiver gente, recursos humanos, essa educação não tem qualidade, não tem vida. É por isso que eu acredito, como eu disse no começo, acredito no Luiz Gonzaga, mineiro, o Gonzaguinho, filho do velho Luiz Gonzaga. Eu acredito na rapaziada, eu tenho fé. Vamos vencer essa luta. Viva a educação e viva o povo brasileiro. Obrigado, Paulão. Obrigado, Maria do Rosário. Agradecemos a todos e todas que nos acompanharam nessa live, debatendo o novo Fundeb, falando dos avanços, não é? Ampliamos de 10% para 23% a participação da União, aprovamos a 70% de vinculação para pagamento de professores e demais profissionais da educação, e o mais importante, constitucionalizamos o Fundeb, tornamos o Fundeb permanente para que ele não sofra novas ameaças. A luta agora é pela manutenção do piso nacional de salário dos professores do Brasil, de Alagoas, de Rio Grande do Sul e também da Bahia. Um grande abraço a todos os companheiros que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau.